Porque Deus não perdoa os anjos caídos. E Satanás explicar, a rebelião de Satanás envolve abordar 3 questões complexas. Vamos simplificar e discutir como elas se relacionam. Pergunta 1. Se Satanás foi criado inteiramente bom por Deus, como ele cometeu um ato pecaminoso? Imagine que você cria um robô perfeitamente funcional, projetado para fazer boas ações. Um dia, o robô faz algo terrível, e você se perguntaria como isso poderia acontecer se ele foi feito perfeitamente. Esse é o dilema com Satanás, como um anjo criado perfeitamente escolhe fazer o mal. Muitas vezes se sugere que, embora Satanás tenha sido criado bom, ele tinha livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio lhe permitiu tomar decisões de forma independente, incluindo a escolha de se rebelar. Não é uma falha na criação de Deus, mas parte da liberdade concedida a todos os seres inteligentes. A origem dos anjos caídos antes de sua rebelião e queda, Satanás, conhecido como Lúcifer, tinha uma natureza significativamente diferente da sua representação posterior como adversário e inimigo de Deus e da humanidade. Antes de sua queda, Lúcifer era considerado um anjo poderoso e belo. Deus o criou como um ser de luz e beleza. O próprio nome Lúcifer significa portador da luz ou estrela da manhã, indicando sua natureza original, luminosa e alegre. Lúcifer ocupava uma posição elevada no céu, sendo um dos querubins, um anjo geralmente associado ao serviço direto a Deus. Seu papel era significativo e respeitado entre os seres celestiais. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre a natureza de Lúcifer antes da queda, há passagens frequentemente interpretadas como referências a ele. Por exemplo, Ezequiel 28:11-15 descreve uma figura frequentemente associada a Lúcifer. Você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estava em Éden. No jardim de Deus, toda pedra preciosa era sua cobertura. Você era o querubim ungido que cobria eu estabeleci. Estava no monte santo de Deus, andando entre pedras de fogo. Você era perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que a iniquidade foi achada em você. Essas escrituras fornecem uma visão sobre a natureza da rebelião de Lúcifer e suas consequências, ajudando a entender a questão do pecado imperdoável do anjo caído. Elas destacam a beleza e a sabedoria de Lúcifer, que estava adornado com pedras preciosas e tinha um lugar especial na criação de Deus, indicando seu status elevado e o respeito que possuía. Lúcifer era o epítome da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Essa descrição implica que antes de se voltar contra Deus, Lúcifer era uma criação perfeita, sem falhas. Como o querubim ungido, Lúcifer tinha uma posição privilegiada e única na presença de Deus. Esse papel significa alta confiança e honra no reino celestial. Apesar de sua perfeição inicial, o pecado e o mal foram encontrados em Lúcifer, sugerindo que a raiz de sua queda foi algo dentro dele, tradicionalmente interpretado como orgulho e desejo de ser igual ou superior a Deus. A queda de Lúcifer enfatiza o conceito de livre-arbítrio na Bíblia. Apesar de ter sido criado perfeito e colocado em uma posição de honra, ele escolheu se rebelar contra Deus. Essa escolha reflete o exercício do livre-arbítrio, que é fundamental para a natureza de todos os seres inteligentes criados por Deus, incluindo os anjos. Ao contrário dos humanos, acredita-se que os anjos compreendam plenamente suas ações e suas consequências. Quando Lúcifer e seus seguidores se rebelaram, o fizeram com plena consciência. Essa decisão irreversível, feita com conhecimento completo, é uma das principais razões pelas quais seus pecados não podem ser perdoados. O pecado de Lúcifer e dos anjos caídos não resulta de ignorância ou fraqueza, mas de uma rebelião deliberada e consciente contra Deus. É visto como uma partida definitiva do Criador. Ao contrário do pecado humano, que muitas vezes surge da ignorância ou fraqueza e pode ser perdoado, o pecado dos anjos caídos é imperdoável no contexto da justiça divina. Reflete o julgamento justo de Deus. Seu pecado é uma rebelião direta e consciente contra a soberania e a santidade de Deus. A misericórdia de Deus é estendida àqueles que erram por ignorância e buscam arrependimento, uma condição que não se aplica a Lúcifer e aos anjos caídos. A narrativa da redenção está centrada em Jesus Cristo, explicitamente direcionada à humanidade. Humanos, ao contrário dos anjos, pecam sem conhecimento completo e têm a capacidade de arrependimento genuíno e mudança. Essa distinção é crucial para entender por que a redenção é oferecida aos humanos, mas não aos anjos caídos. O principal causa da queda de Lúcifer foi o orgulho. Isaías 4:12-15. É outra passagem frequentemente associada à rebelião de Lúcifer. Como você caiu do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Você foi lançado por terra, você que enfraqueceu as nações. E você disse em seu coração: subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, assentarei-me no monte da congregação. No extremo norte subirei acima das mais altas nuvens, farei-me como o Altíssimo.
O desejo de Lúcifer de ser igual ou superior a Deus levou à sua queda. Seu desejo de subir ao nível de Deus ou ser adorado como Deus foi sua própria ruína. Esse orgulho e rebelião transformaram-no de um querubim amado em Satanás, o adversário e acusador. Após sua rebelião, Lúcifer foi expulso do céu, tornando-se Satanás, o líder dos anjos caídos. Essa queda marcou uma transformação completa de um ser de luz e beleza para um associado às trevas e ao mal. Para entender por que Deus não perdoa os anjos caídos e Satanás, é essencial saber se os anjos podem se arrepender. Portanto, examinaremos a natureza dos anjos, a natureza do pecado e do arrependimento, e como eles diferem das experiências humanas. Natureza dos anjos. Anjos e humanos são criações distintas de Deus. Eles são seres espirituais criados por Deus, cada um com funções e características únicas. Os anjos estão na presença de Deus e o servem diretamente. Humanos, por outro lado, têm uma relação mais complexa com Deus, envolvendo fé, pecado, redenção e a potencialidade de uma relação pessoal e íntima com Ele através de Jesus. Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem o nome do Senhor. Porque ordenou que fossem criados. Salmo 4:8 e 25. Isso nos diz que os anjos, como tudo na criação, foram feitos pelo comando de Deus. Ao contrário dos humanos, que são físicos e espirituais, os anjos são puramente seres espirituais. A Bíblia os chama de espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Hebreus 114. Essa natureza espiritual permite-lhes existir na presença de Deus e cumprir seus papéis como mensageiros e servos. Os anjos são seres espirituais e não possuem corpos físicos como os humanos, no entanto, podem aparecer em forma humana. Gênesis 1915 relata anjos visitando Ló em Sodoma, aparecendo como homens. Eles são frequentemente descritos como únicos, misteriosos ou inspiradores. Por exemplo, em Isaías 62, há uma descrição dos serafins, um tipo de anjo com 6 asas, mostrando como são extraordinários. Os anjos desempenham vários papéis, incluindo mensageiros de Deus. Lucas 2:6-38, quando Gabriel anuncia o nascimento de Jesus a Maria. Protetores, ele ordenará aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 91:11 e adoradores de Deus. Apocalipse 5:11-12. Os anjos possuem hierarquias, como sugerido em Judas 19, que se refere a Miguel como o arcanjo. Outros tipos de anjos incluem os serafins, conhecidos por sua adoração a Deus. Isaías 6, e os querubins, que guardavam a entrada do jardim do Éden. Gênesis 3:24. Quando os anjos tomaram sua decisão de seguir ou se rebelar contra Deus, o fizeram com pleno conhecimento e entendimento. Em contraste, os humanos frequentemente tomam decisões morais com conhecimento limitado e são propensos a erros e pecados. Eles possuem livre-arbítrio, evidenciado pela rebelião posterior de Lúcifer e outros anjos. Essa rebelião é interpretada como a queda de Satanás. Os anjos possuem maior conhecimento e sabedoria do que os humanos, mas não são oniscientes como Deus. 1 Pedro 1:11 sugere que os anjos são curiosos sobre a salvação humana, indicando que há coisas que não sabem. Foi revelado a eles que não serviam a si mesmos, mas a vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram o Evangelho a vocês pelo Espírito Santo enviado do céu. Até os anjos anseiam para ver essas coisas. Natureza do pecado e arrependimento dos anjos. O pecado dos anjos é descrito como uma rebelião consciente e deliberada contra Deus. Não é um pecado por ignorância ou fraqueza, mas uma decisão explícita de desafiar a autoridade de Deus. Esse tipo de pecado é considerado imperdoável por ser uma rejeição consciente e direta da soberania divina. A Bíblia não menciona explicitamente que os anjos caídos possam se arrepender. O arrependimento, como descrito na Bíblia, é uma mudança de mente e coração que leva ao perdão e à restauração. Isso é algo que parece ser oferecido aos seres humanos, mas não há evidências claras de que esse processo se aplique aos anjos caídos. Para os humanos, o arrependimento é uma oportunidade dada por Deus para mudar e se reconciliar com Ele. Em Lucas 15:10, Jesus diz: "Eu lhes digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende." Isso mostra que o arrependimento é possível e desejável para os humanos, mas não é claro que seja uma possibilidade para os anjos caídos. A Bíblia sugere que para os anjos, o pecado é um ato de conhecimento pleno e consciente, e suas escolhas são finais. Uma vez que eles optam por se rebelar, isso é visto como uma rejeição definitiva de Deus. Portanto, a condição dos anjos caídos é vista como um estado final e inalterável. Diferenças entre humanos e anjos.
Humanos e anjos são diferentes em muitos aspectos, incluindo a natureza do pecado e a possibilidade de arrependimento. Humanos vivem em um estado de falibilidade, com a capacidade de mudar e buscar o perdão. Anjos, por outro lado, têm uma compreensão mais profunda e direta das realidades espirituais, e suas decisões parecem ser